Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Tarcísio aqui. O tema da nossa videoaula de hoje será o planejamento energético. E também vamos falar de alguns tipos de alternativas energéticas. A nossa atual civilização, aquilo que chamamos de civilização contemporânea, tem como base um alto consumo, né, de energia. Pense nas indústrias, nos transportes, nos eletrodomésticos, nas telecomunicações, que estamos utilizando agora e muito, né? Que dependem de processos de equipamentos que se utilizam várias formas de energias diferentes para poder ter um funcionamento. Atualmente, a maior parte da energia empregada nas sociedades industrializadas provém de combustíveis fósseis, né, como por exemplo aqueles que são derivados do petróleo e também do carvão. Por isso, então, temos a necessidade, quando é montada a estrutura, né, de uma cidade, de um lugar, tem que ser feito o planejamento energético. Então, o planejamento energético é um instrumento que permite identificar as fontes energéticas mais adequadas, né, do ponto de vista econômico, tecnológico, social e ambiental, para a geração de energia elétrica em uma determinada localidade. A escolha de uma fonte de energia requer análise de diversos indicadores, entre os quais o consumo de matéria-prima, o uso de água, a poluição gerada por aquelas fontes de energia, a quantidade de emissões de gases estufas, né, como o CO2, por exemplo, a área, né, imobilizada e o custo de implantação. Com base nesses indicadores, podemos, né, fazer algumas comparações sobre as fontes de energia e podemos também refletir um pouquinho sobre as opções tecnológicas para a geração de eletricidade na sociedade contemporânea. O volume de matéria-prima está relacionado aos recursos naturais que são utilizados para gerar energia. Fontes de alta densidade de energia são as que gastam menos matéria-prima, na quantidade menor de matéria-prima para produzir energia. Para produzir energia eólica, por exemplo, hidrelétrica, é necessário grande quantidade diária de água. Mas esses recursos naturais retornam imediatamente ao ambiente da onde eles foram retirados. Isso, os indicadores de consumo de energia para esses tipos de fontes de energia é baixo. Já, por outro lado, a biomassa tem baixa densidade energética. O que isso quer dizer, né? Pois é que ela gasta muito mais matéria-prima que as outras fontes de energia. Gasta até 10 vezes mais do que os combustíveis fósseis para gerar a mesma quantidade de energia. A fonte nuclear, por sua vez, requer muito menos matéria-prima, né, e apresenta alta densidade energética, ao contrário do que muita gente pensa. A utilização da água também é um fator muito importante, né? É um indicador para planejar a produção de energia, pois a escassez desse recurso muitas vezes compromete a vida humana e todo o ecossistema em um geral. Hoje, a fonte de energia que gasta o menor volume de água para poder produzir é a fonte eólica. A água é utilizada em diversos momentos no ciclo de produção de energia, por exemplo, para refrigeração de equipamentos, especialmente, né, na fonte nuclear. A captura de petróleo e gás natural das reservas também precisa da utilização da água. A irrigação de culturas agrícolas passa para o uso nas usinas, por exemplo, de biomassa, entre outras fontes de consumo de água para geração de energia, mas a grande campeã é a energia proveniente do carvão mineral. Nas hidrelétricas, a água perdida, né, no processo de produção de energia é aquela que, quando ocorre a evaporação das águas por ação natural dentro das represas. Faz parte do processo de planejamento de produção energética analisar a poluição como um todo e a morbidade, né, que pode ser causada proveniente da geração de energia. Não confundam, galerinha, morbidade com mortalidade. Morbidade é um termo utilizado, né, para o conjunto de causas capazes de produzir uma doença.
Então, o coeficiente de prevalência indica que a quantidade de doenças provocadas, geralmente doenças respiratórias, por poluentes emitidos na geração de energia em uma população em um determinado momento. Por exemplo, os dados apresentados, né, aqui foram obtidos em um estudo feito em 2007, lá na Europa. Entre as ameaças da poluição à saúde dos indivíduos, temos os fatores de riscos pessoais e a frequência de tempo de exposição aos poluentes em questão. Os impactos mais significativos estão relacionados às fontes fósseis de biomassa, em razão à queima de combustíveis. Em geral, as principais fontes de produção de energia que acabam causando aí a morbidade a uma população são aquelas, né, provenientes da queima de combustíveis fósseis, assim como do carvão mineral e também do petróleo, né, e todos os seus combustíveis derivados. As fontes nucleares não oferecem assim tantos riscos, igual a maioria das pessoas pensam. Então, onde estão os riscos, né? Estão mais relacionados a doenças nas operações de extração dos minérios para a geração de energia deste tipo. Fator que também é levado em consideração na hora de executar o planejamento energético é a emissão dos gases estufas, assim como o CO2. Então, emissões antrópicas de dióxido de carbono, de CO2, podem ocasionar um aquecimento anormal no planeta. As fontes fósseis, então, são as que mais emitem dióxido de carbono na atmosfera, já que elas precisam, né, têm a necessidade de queimar o combustível. Já a utilização de biomassa, embora depende da queima de combustível vegetal, né, compensa suas emissões pelo sequestro do carbono realizado pelas plantações utilizadas nas usinas. Mas como assim? Vamos pensar da seguinte maneira. As plantações, né, no geral, quando elas têm a sua fase de crescimento, a vegetação cultivada, né, utiliza o carbono da atmosfera para convertê-la, no final, em biomassa, que vai ser lá na frente convertida em energia. Por isso que é descontado lá a quantidade de carbono, de gases do efeito estufa, que é emitido por esse tipo de geração de energia. As hidrelétricas, por sua vez, também liberam gases que intensificam lá o efeito estufa, o aquecimento global. Este, como geralmente falamos nessa situação de metano, né? Este que tem potencial de aquecimento 23 vezes maior que o dióxido de carbono lá, que o CO2, em um prazo de 100 anos, por exemplo. Isso ocorre geralmente por causa da degradação orgânica nas áreas inundadas pelas represas. Tá? As fontes eólicas também emitem uma quantidade considerável de CO2, mas ainda o grande campeão, né, de emissão de CO2 são as fontes, né, de combustíveis fósseis, assim como o carvão mineral e os derivados do petróleo. E o fator que é mais levado em consideração, pelo menos para quem investe nesse tipo de negócio, que muitas vezes visa mais o lucro, né, do que no geral a questão dos impactos, é o custo que vai ter para a produção de energia. Então, para essa aferiação, são considerados os custos de investimento de combustível, operação e manutenção dos gastos na produção, né, geralmente de 1, né, megawatt de energia por hora. A biomassa, né, hoje é a fonte de geração de energia elétrica que apresenta o menor custo de produção. Tá? Essa fonte representa cerca de 3% da energia produzida do Brasil. Os impactos gerados pela produção de biomassa são bastante reduzidos, né, se comparados aos outros, né, e aos das fontes de combustíveis fósseis, por exemplo. No entanto, sua implantação pode imobilizar terras que são férteis, né, que poderiam ser aproveitadas, por exemplo, para a produção de alimentos, além de causar, né, um desmatamento e reduzir a biodiversidade da região. Hoje, a fonte de energia mais cara, né, a ser produzida é aquela, né, dos derivados do petróleo, vamos assim dizer. Que aqui no Brasil custa em média o valor de R$ 491 para a produção de 1 megawatt por hora.
Bom, galerinha, assim chegamos ao fim de mais uma videoaula. Talvez alguns de vocês estejam se perguntando, professor, você não falou nada sobre energia solar, que também traz a geração de energia elétrica. Eu sei que eu não falei nada sobre isso no vídeo, porque não é tão relevante quando a gente faz com as comparações que foram utilizadas aqui no vídeo, né? Sobre matéria-prima, água, poluição, emissão de CO2 e o custo, né, no geral. Então, vai ficar como dever de casa para vocês, como tarefa. Vocês vão fazer uma pesquisa. Nessa pesquisa, vocês vão ter que apontar dois fatores. Primeiro, qual é o custo médio da produção desse tipo de energia para uma casa, desde fazer a instalação até a sua manutenção. E apontar quais são os benefícios de optar por esse tipo de energia, de fonte de energia. É isso, um abraço, bons estudos e bom fim de semana.